Bom, gravação iniciada. Boa noite a todas e todos, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Guilherme Maltoni, eu sou coordenador do Colegiado Setorial de Artes Visuais do Rio Grande do Sul. É um prazer para todos nós recebê-las e recebê-los nessa atividade que vem sendo organizada pelo colegiado, né? E cujo principal objetivo é apresentar, então, a minuta do projeto de pesquisa do mapeamento setorial das artes visuais no estado do Rio Grande do Sul. Eu gostaria de agradecer a presença do Rubem Oliveira, coordenador do Sistema Estadual de Cultura, do Alexandre Vargas, assessor técnico também do Sistema. Espero que a Adriana Boff, diretora do IAV do MAC, entre mais tarde, a Carol Biberg também. Eu agradeço as professoras do Instituto de Artes, né, Bruna Fetter, agradeço a Mariane Rotter, da UERGS, a Débora Amaral, da FURG, agradeço a Alexandra Nunes, da FEVALE, Silvana Buni, da UX, agradeço ao Cassiano, da Universidade de Passo Fundo, a Lise, representando como presidente da Chico Lisboa, da Associação Chico Lisboa, agradeço também ao BEM, representando a Zorávia, agradeço a presença dos meus colegas coordenadores de colegiados setoriais, aí o Leandro Maia da Música, do Colegiado Setorial da Música, e a Deise Formolo do Colegiado Setorial dos Museus, e, é claro, os meus companheiros e companheiras de Colegiado Setorial das Artes Visuais, né, bem como a presença dos interessados no tema do mapeamento. Bom, o tema do mapeamento setorial das artes visuais, ele não é um assunto de todo novo, né, pessoal? Mas ele é uma herança muito bem-vinda aí da gestão passada desse colegiado, que corajosamente iniciou um mapeamento das cadeias produtivas das artes visuais entre, se não me engano, junho de 2020 e setembro de 2021. Essa aposta lá atrás, ela totalizou, se também não me engano, 374 preenchimentos de formulário, contemplando agentes de 47 cidades do Rio Grande do Sul, 47 municípios espalhados em 8 regiões funcionais do estado. Esse esforço inicial, né, inédito em certa medida, ele tem autoria e também tem protagonismo, de modo que eu agradeço a Mel Ferrari, espero que ela possa estar conosco mais tarde, né, que foi responsável por esse trabalho há 2 anos atrás, quando ela estava aí à frente da coordenação do colegiado na gestão 2019-2020. Bom, aplicados também os recursos da Lab 1, aprovada e a Lab 2, com sorte para 2023, parece-nos então que é chegada a hora, né, de dobrar essa aposta inicial, revisitar o processo de mapeamento e articular cada vez mais amplamente com a sociedade civil, com as universidades, com as instituições, os equipamentos culturais das artes visuais e, sobretudo, com o governo do Estado, a renovação e a continuidade dos processos de mapeamento. E eu acho que é por essa razão que nós estamos todos aqui hoje, né? Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Cristina Ares. Cristina Ares, ela é membro da coordenação do colegiado e é coordenadora do grupo de trabalho de mapeamento. E eu aproveito também, antes de passar a palavra para ela, para agradecer imensamente ao esforço monumental da Cris em ter articulado uma série de instâncias, entidades, universidades, governo, e ter organizado também esse evento de hoje. Muito obrigado, Cris, e é tudo contigo. Obrigada, Guilherme. Então, a ideia hoje é poder apresentar uma minuta, ou seja, é uma proposta para o projeto de mapeamento, tá? Não é o projeto em si, é uma sugestão, tá? Deste colegiado. Após a apresentação, fazer 2 convites, tá? E ao final, vocês podem ir se inscrevendo enquanto que nós vamos apresentando, e a gente já abre inscrições para as manifestações de quem quiser se inscrever. A Mona vai acolhendo ali no chat as inscrições, tá, Mona? Eu não vou estar prestando atenção nisso, tá? Então, assim, a nossa apresentação, ela está mais ou menos dividida em alguns aspectos gerais, tá, da proposta.
sobre a representação da sociedade civil. Guilherme vai voltar ali para falar um pouquinho do colegiado, né, sobre os marcos legais e suas previsões, quer dizer, a gente trouxe uma base legal aqui para essa proposição, e depois eu retomo para contar um pouquinho sobre as etapas do trabalho de pesquisa, que é uma sugestão, tá? E um pouquinho dessa nossa caminhada, de como é que se deu esse processo até agora, e assim como uma proposta de cronograma de trabalho, tá? A minuta foi disponibilizada aos convidados, né, por aquele link para acessar o Drive, mas eu alerto o seguinte, ele está em constante mudança. Tá? Ele é um processo de construção, então já houveram algumas alterações de ontem para hoje, e o link vai ser disponibilizado ali pela Mona de novo, então se vocês quiserem acessar, vão poder acompanhar as alterações que são feitas, tá? Nesses aspectos gerais, é um pouquinho dizer que essa minuta, ela trata de um projeto de pesquisa, tá? Para analisar e obter dados sobre as práticas em artes visuais em todo o Rio Grande do Sul, tá? Dentro de um recorte dos anos 2020 2023, e com foco de localizar, identificar e diagnosticar o perfil desses agentes e suas práticas dentro de um sistema, né? Ou dos vários sistemas. Então, em termos de escopo, lembro mais uma vez, isso é uma sugestão, isso não é uma definição do projeto, tá? A gente propõe esses recortes, um recorte territorial, portanto, geográfico, um recorte temporal, um recorte de escopo, que são os indivíduos, tá? Os agentes individuais, um pouco do perfil desses agentes e da sua forma de atuação, e também uma base teórica sobre o sistema de arte, o ecossistema, o campo artístico, esse contexto das artes visuais do Rio Grande do Sul. Em relação ao recorte geográfico, né, nós propusemos as 9 regiões do estado do Rio Grande do Sul, tá? Para saber como é que as artes visuais são praticadas nessas 9 regiões do estado do Rio Grande do Sul. Daí também depreende a importância de eu convidar todas as universidades que têm cursos de artes visuais no Rio Grande do Sul, tá? Esse recorte temporal de 2020 e 2023 está muito relacionado com esse evento da pandemia, tá? Que trouxe algumas mudanças bem grandes aí, mudanças com relação às leis emergenciais, né, a Lei Aldir Blanc, e também o primeiro FAC, né, o primeiro edital específico para as artes visuais, tá? Então, precisamos agradecer e reconhecer que aqui no Rio Grande do Sul, o governo e o sistema estadual de cultura foram exitosos em aplicar praticamente todo o volume disponibilizado nessa lei emergencial. Resta saber agora, fazer esse levantamento também sobre como foi aplicado, onde foi aplicado, quem conseguiu, quem não conseguiu, as razões e uma série de outras questões, né? Por que os agentes individuais e não institucionais? Na verdade, os institucionais são mais, essa pesquisa, ela é mais recorrente, mais frequente, digamos assim. Inclusive, o colegiado vem fazendo já um pouco dessa pesquisa, ela já vem realizando essa pesquisa institucional, depois eu vou falar mais adiante sobre isso. Mas os agentes individuais, além de menos frequentes, talvez eles sejam melhores no sentido de dar uma base, uma orientação para políticas públicas
certo? Para os trabalhadores das artes visuais, portanto, para políticas públicas que infiram sobre a distribuição de recursos e de condições socioeconômicas, tá? É necessário, portanto, saber mais sobre esse perfil socioeconômico e aonde atuam esses agentes, como eles atuam, né, descobrir como é que se dá essa vida, se é dedicada integralmente ou não para as artes visuais e tudo mais. E é uma grande incógnita que todo mundo especula um pouco, mas a gente precisa de dados reais, né, mais concretos. E, claro, um levantamento teórico, conceitual, para definir mais claramente sobre essa questão do sistema de arte, desse ecossistema, desse campo artístico, desse contexto artístico, para a gente definir isso, pensando as 9 regiões do Rio Grande do Sul. Trouxemos aqui a Maria Amélia Bulhões, tá? Uma citação dela, mas no sentido de frisar ali esse tripé que ela traz da produção, distribuição e consumo cultural, tá? Portanto, isso é um recorte que traz bastante também o que a economia da cultura menciona e, portanto, uma dimensão econômica também das artes visuais. Mas essa pesquisa ela não se restringe apenas ao aspecto econômico, mas também qualitativo da produção simbólica e participativa, né? Então, o que é? É uma pesquisa, né, sobre as práticas das artes visuais e seus agentes dentro da comunidade gaúcha, tá, para fundamentar, com o objetivo de fundamentar políticas públicas, portanto, se obter uma base de dados baseada na realidade, né, para se poder fazer essa orientação. Eu convido o Guilherme para falar um pouquinho mais sobre o nosso colegiado, sobre a representação da sociedade civil organizada. Guilherme, passo para ti. Obrigado, Cris. Então, eu vou tomar a liberdade de falar um pouquinho sobre o colegiado primeiro e sobre a representação da sociedade civil organizada através das instâncias de representação previstas no Sistema Estadual de Cultura e depois um pouco sobre os marcos legais e suas previsões. Eu faço isso talvez porque algumas pessoas não conheçam como o Sistema Estadual de Cultura está organizado. Bom, o Colegiado Setorial de Artes Visuais ele é uma das instâncias de pactuação do Sistema Estadual de Cultura, e ele cumpre a representação dos interesses da sociedade civil na concepção, no desenvolvimento e na avaliação das políticas públicas culturais do Estado do Rio Grande do Sul. E junto dessas demais instâncias de pactuação, que eu vou logo em seguida comentar, mas também da sua instância ou órgão gestor, que é a própria SEDAC, o colegiado ele se institui como uma política de Estado legalmente assegurada. Próximo. Então, de um modo bastante sintético, né, o Colegiado Setorial de Artes Visuais, ele é essa instância pactuante do Sistema Estadual de Cultura do RS, né, a sua função é assessorar a SEDAC na construção de políticas públicas culturais focadas nas artes visuais. Ele faz esse assessoramento de que maneira? Dialogando de uma maneira contínua e representando os interesses da sociedade civil nesse segmento das artes visuais. E importante frisar, então, que, por fim, o colegiado atua de um modo representativo e inteiramente voluntário. Então, para melhor cumprirmos, né, a nossa função articuladora e assessora, a gestão de 2021 e 2023 organizou as suas atividades a partir de grupos de trabalho específicos, com atividades específicas, quais sejam o grupo de trabalho de formação, que eu coordeno, junto do grupo de trabalho de plano setorial, que também coordeno. Nós temos o grupo de trabalho de mapeamento, que é coordenado pela Cristina, o grupo de trabalho de comunicação, que é coordenado pelo Diego Vac, e, por fim, o grupo de trabalho de fomento e editais, que é coordenado pelo Edson Possamay, que também é coordenador do Colegiado Setorial de Dança do Rio Grande do Sul.
Eu trago algumas informações sobre cada um desses grupos de trabalhos, né, a sua missão, objetivos e tarefas, mas eu prometo não tomar o tempo de vocês com isso. Indico que informações sobre cada um dos GTs podem ser encontradas no nosso Linktree, no nosso Instagram e também no nosso plano bianual de gestão. Tá? Próximo. Então, vamos falar um pouquinho sobre os marcos legais e as suas previsões. Bom, eu comentei que os colegiados, né, eles funcionam como partes aí do Sistema Estadual de Cultura do Rio Grande do Sul. Então, cumpre perguntar, nesse sentido, como surge o Sistema Estadual de Cultura e como se organiza e o que ele, então, prevê, né, enquanto Sistema Estadual de Cultura. O Sistema Estadual de Cultura, ele consiste nessa estrutura oficial do Rio Grande do Sul, para articulação, promoção, gestão integrada e participação popular nas políticas públicas culturais. Ele é um sistema integrado e inspirado no Sistema Nacional de Cultura, e a sua instituição legal, através de uma lei específica, estipula, por um lado, instâncias específicas e, por outro lado, instrumentos de gestão. Próximo. Eu não quero incomodar vocês com legislação, mas já incomodando, eu trago elas, sobretudo para mostrar que essa estrutura ela não surge do nada, mas ela surge de algum lugar. Né? E que lugar é esse? É o lugar de uma construção política e, sobretudo, coletiva. Então, a Lei 14.310, de setembro de 2013, ela instituiu o Sistema Estadual de Cultura e, no seu artigo 1º, ela especifica o objetivo principal do Sistema Estadual de Cultura, né? Que eu já havia mencionado, destinado à articulação, promoção, gestão integrada e participação popular nas políticas públicas culturais. Próximo. No seu artigo 4º, nós já temos uma ideia de estruturação interna, ou de composição interna do próprio Sistema Estadual de Cultura. Então, o Sistema Estadual de Cultura, próximo, resumidamente, se subdivide em instâncias e em instrumentos. Por um lado, as instâncias se subdividem na SEDAC, como órgão ou instância gestora de todo o sistema, o Conselho Estadual de Cultura, a Conferência Estadual, os colegiados setoriais, em número de 12 para cada um dos segmentos da cultura, e a Comissão Intergestores Bipartite. Por outro lado, os instrumentos previstos na instituição do Sistema Estadual de Cultura, na Lei 14.310, se subdividem em Plano Estadual de Cultura, mais os planos setoriais, em número de 12 para cada um dos segmentos culturais, mais os sistemas de informações e indicadores culturais, que é o que nos interessa aqui hoje, quando falamos em termos de mapeamento. Próximo. Então, o Plano Estadual de Cultura ele vai se apresentar como um dos instrumentos de gestão do próprio Sistema Estadual de Cultura. E ele vai se instituir oficialmente não pela Lei 14.310, mas por uma outra lei, que é a 14.778. Então, além desse instrumento do Plano Estadual de Cultura, essa mesma legislação que instituiu o sistema, institui como um outro sistema, um outro instrumento de gestão, esse sistema de informações e indicadores culturais, que é a Lei 14.310. Próximo. Então, aqui a gente tem um trecho da Lei 14.310, que instituiu o sistema, indicando que o sistema de informações e indicadores culturais vai ser composto por uma base de dados do Sistema Nacional de Informações e Indicadores, complementado por informações e bancos de dados obtidos no âmbito do Estado e também dos municípios. Então, há essa ideia de uma integração entre esses diferentes sistemas, o nacional, o estadual e o municipal, os municipais. Próximo. A mesma lei que instituiu o Sistema Estadual de Cultura, com as suas instâncias e instrumentos, também nos fornece informações a respeito dos objetivos desse sistema de informações e indicadores culturais. Então, a gente tem um primeiro objetivo, que seria estabelecer o conjunto de indicadores socioculturais, né, para fins estatísticos, de controle interno da administração pública e de orientação na formulação de políticas públicas. O segundo, que também é um objetivo extremamente importante, que é o de promover o acesso à informação para a sociedade civil. E o terceiro, e notem no terceiro objetivo, o uso do verbo, que não é por acaso, mapear, dentre outros,
sujeitos e grupos artísticos e culturais, profissionais da cultura, equipamentos e aparelhos culturais públicos e privados, e assim por diante. Próximo. E a Lei 14.778, que instituiu, então, não o sistema, mas o Plano Estadual de Cultura, vai nos informar que cabe aos governos dos estados formular diretrizes próprias, planejar, implementar, acompanhar e avaliar ações e programas culturais e, para alcançar esses objetivos, entendendo como fundamental instituir marcos legais e, vejam, desenvolver sistemas de informações, indicadores de avaliação e mecanismos de regulação de mercado e territorialização das políticas culturais. Próximo. Conclui-se daí, portanto, que políticas públicas devem ser orientadas por meio de dados e estatísticas que reflitam de um modo fidedigno a realidade social, e, nesse sentido, o aparelho legal que instituiu o Sistema Estadual de Cultura vai prever a execução e análise de bases de dados, estatísticas e mapeamentos. Para quê? Ora, como formas de diagnóstico social e como fontes de instrução para as políticas públicas. Próximo. Também se conclui daí, né, dessa leitura, se depreende do texto legal que a criação de sistemas de informações, sejam eles na forma de mapeamentos ou pesquisas parciais, não é somente uma demanda da sociedade civil organizada. Ou seja, não é simplesmente um capricho da sociedade civil organizada, mas é, sobretudo, uma demanda que está amparada por uma função legal do Estado a ser empreendida pela sua gestão, de um modo contínuo, facilitado, transparente e democrático, e precisa ser transmitida para as próximas gestões e valorizada por nós da sociedade civil como uma política estatal. Então, essas são as ideias ao redor dos marcos regulatórios, né? Ademais, é importante insistir também nisso, né, que a garantia na criação, desenvolvimento, aplicação e análise desse sistema de informações e indicadores culturais é o que também garante, agora pensando um pouco filosoficamente, né, a aplicação de uma prerrogativa de racionalidade para pensar os recursos públicos e também para embasar as decisões políticas. Então, se depreende do texto legal que instituiu, por um lado, o Sistema Estadual de Cultura e, por outro, o Plano Estadual de Cultura, a aplicação, pelo menos para as políticas públicas no Rio Grande do Sul, um modelo racional, transparente, republicano e participativo na gestão cultural pública. É isso. Passo a palavra agora para a Cris novamente. Bom, deixa eu me organizar aqui. Então, eu vou descrever um pouquinho sobre o que foi esse nosso processo até agora, tá? Para chegar na construção dessa minuta, ou seja, das etapas de trabalho, de pesquisa e como é que nós chegamos nela, tá? Bom, acho que antes mesmo de falar sobre as etapas em si, tá, eu gostaria de dizer que essa minuta, mais uma vez, frisar, outras pessoas entraram nesse meio tempo, ela foi um resultado de muitas reuniões, muitas conversas, debates, né, com vários agentes. Então, a primeira etapa se cumpriu ao longo dessa gestão, desde 2021 até agora, nós estivemos cumprindo essa primeira etapa de articulação sistêmica institucional. No entanto, esse tipo de ação não vai se encerrar agora, ele vai precisar acontecer ao longo de todo o processo de mapeamento. O que foi a nossa articulação até agora? Bom, o trabalho realizado pela gestão passada, da Mel e do Edson, nos sinalizava a importância de nós realizarmos esse mapeamento enquanto projeto de pesquisa com bases científicas, dentro de um rigor científico e tudo mais. Então, o primeiro movimento que o colegiado decidiu foi de convidar pesquisadores, né, que estivessem se debruçando sobre a questão do sistema de arte e de tentar que fossem mais próximas, ou que tivesse a ver com essa
proposta de mapeamento. Então, entramos em contato primeiramente com o Tarson, já desde o ano passado, né, ele infelizmente não pode estar presente hoje, vai estar no dia 7, né, e o Tarson nos trouxe um pouco de que, a partir de dezembro do ano passado, ele passaria a se dedicar à pesquisa sobre as artes visuais do Rio Grande do Sul, né, daquilo que existe em termos de registros oficiais e estatísticos, que ele começaria enquanto pesquisador do Estado, do Departamento de Desenvolvimento, Planejamento e Gestão, né, a se debruçar sobre a pesquisa do que haveria em termos de dados estatísticos oficiais a respeito das artes visuais. Depois conversamos com a Adriana, bem-vinda, Adriana, te cumprimento agora, tá? Com a Adriana, né, diretora do MAC do Instituto Estadual, do IAV, e para a gente alinhar sobre o interesse pelo mapeamento, né, quer dizer, que relevância tem, e como poderíamos estabelecer uma parceria, ao que ela se dispôs com os projetos em andamento, do MAC e do IAV, que era um MAC 30 anos, a exposição Paulo Sartori, a FAC Visual, e o próprio prêmio IEAV, né? Enfim, são ações que têm bastante envolvimento, inclusive com os agentes do interior do Rio Grande do Sul, por todo o Rio Grande do Sul. E o próprio projeto MAC 30 anos circulava por 6 cidades, se não me engano, né, 6 cidades do Rio Grande do Sul, mais as mais litorâneas, né, nessa faixa litorânea. Entramos em contato também com a Ana Albani, do Instituto do Departamento de Artes Visuais, do Instituto de Artes da URGS, que nos colocou em contato com a Bruna e a Lilian, né, que são pesquisadoras sobre o próprio sistema. E aí mantivemos a conversa também, no sentido de saber dos interesses e também do que já havia em termos de conhecimento produzido sobre isso. Retomamos várias reuniões, né, Bruna, e culminou numa parceria, uma contribuição muito rica, né, do oferecimento de um curso para os membros do colegiado, né, sobre o sistema de artes. Também conversamos com o Felipe, da FURG, de Rio Grande, e ele estava envolvido, ele, a Viviane, o André Soares e o Stefano Schuh estavam envolvidos na apresentação do projeto PIR, né, da cidade de Rio Grande, que combinou 3 instrumentos na pesquisa, né, que era a LAB, os editais do Estado e também questionários aplicados, né, e foi muito interessante porque eles, esse trabalho já mostrou um pouquinho sobre os agentes no território do Rio Grande, quer dizer, localizado, tá? O perfil das artes visuais demonstrou que era de graduação e pós-graduação, que a produção cultural não é a principal renda deles, a maioria são professores, né, que tem mais de 10 anos de experiência em ação cultural, e a maioria não apresentava CNPJ, tá? Também me demonstrou que o total dos recursos possivelmente aplicados, tá, eram desses recursos da LAB, provavelmente, né, eram as associações que atingiram o maior número de trabalhadores contemplados, né, que no edital educativo as artes visuais foi mais contemplada,
e também esse projeto PIR localizou lacunas, né, de alta informalidade nas artes visuais, de falta de capacitação para acessar os editais, tá? E indicou também ações de curto, médio e longo prazos. De curto prazo, capacitação para montar portfólio e poder se inscrever em edital. De médio prazo, a existência de bancos de dados, tá? Com atualização continuada, que houvesse um projeto público transparente de Estado, com meta, com objetivos e com dados, e que prevesse o desenvolvimento cultural e econômico adequado para a contemporaneidade, né? A longo prazo, o desenvolvimento de espaços culturais e financiamentos diretos, né? Então, diante dessas trocas, desses encontros e debates, o colegiado setorial, percebendo que a intenção de pesquisa do Instituto era um, da FURG era outro, do Tarson era outro, sentimos uma necessidade, eu acho que eu posso colocar, sentimos uma necessidade de ter uma própria proposição de projeto do colegiado, tá? Aqui, mais ou menos, as pessoas que eu já tinha mencionado, que eu viajei aqui conversando e não passei os slides, faço agora, tá? E, então, o colegiado, ele apresentou, isso foi lá em abril ainda, tá? Apresentou um projeto, até, se não me engano, foi na mesma reunião em que houve a apresentação do PIR, pelo Felipe, o colegiado apresentou uma proposta de mapeamento a ser realizado por ele sobre dados públicos, certo? Portanto, sem nenhum complicador de sigilo ou outras questões mais delicadas, né? A nossa ideia era mapear, quer dizer, localizar territórios, os lugares onde as práticas das artes visuais aconteciam, como é que eles se davam, portanto, esses fluxos e as redes existentes ligadas a esses espaços, e para poder localizar os agentes que circulam e que atuam nesses espaços, tá? Isso foi um pouco inspirado pelo mapa que a Mel fez, e esse mapa da Mel é muito interessante, esse mapa da cidade de Porto Alegre, ela localizou, ele agora não sei se está atualizado, a Mel não está aqui para dizer se está atualizado, mas na época ele localizou 16 galerias, 17 espaços culturais, um ateliê, duas associações e 27 espaços institucionais e museus, tá? Então, consistia em pegar o Google, localizar o endereço, agregar ali alguns links, né? Seria mais ou menos dessa ideia. Mas, nesse meio tempo, e aplicar essa ideia para todo o Rio Grande do Sul, tá? Portanto, um mapa geolocalizado onde a gente encontrasse as instituições, os agentes institucionais e institucionais, individuais, tá? Nesse meio tempo, entramos em contato com o com o mapa cultural de Gravataí, que vimos hoje que esse mapa saiu do ar, não está mais disponível, né? Que foi inspirada no mapa cultural do Ceará, tá? Esse mapa cultural do Ceará é interessante porque ele demarca, ele dá acesso a eventos, a espaços, a agentes, a projetos, a oportunidades, tá? Geolocalizadas, tá? Bem interessante. Mas, enfim, o colegiado não tem perna para tudo isso, tá? Então,
voltando, nova reunião, né, Bruna? Uma reunião que houve um problema de gravação até e não ficamos com registro, mas essa foi uma reunião muito produtiva, muito debatida, foi trazendo muitos senãos, e inclusive a ação voluntária desse colegiado. Então, as limitações que isso traz e as dificuldades que isso traz, né? Então, da necessidade de propor um projeto para se obter um financiamento e poder realizar a pesquisa como ela deve ser feita. Então, o colegiado se debruçou na escrita desta minuta, que é uma proposição, espero que inspiradora aos pesquisadores presentes, tá? E com algumas sugestões. As sugestões que nascem daquela reunião, tá? É de criar comitês, tá? Porque o colegiado faz essa ligação, esse contato, esse processo de diálogo necessário num estado com tantas instituições, com formação e com tanta coisa a ser localizada, né? E o comitê científico encabeça o projeto em si, toda a base teórica, né? E o técnico, a execução e coleta de dados. Então, pensamos em etapas, isso reforça uma sugestão do colegiado na minuta, isso não é algo definitivo e que precisa ser acatado na integralidade, tá? 5 etapas, que é a articulação sistêmica institucional, que colocamos ali no início, porque é o start, percebam que são as aproximações que eu descrevi, o levantamento de interesses que eu descrevi, a busca de apoio e definição do comitê, é a aposta de hoje, tá? Então, para nós partirmos para uma etapa seguinte, que é a construção do projeto de pesquisa em si, ou seja, o estabelecimento das bases teóricas, a delimitação de escopo, a metodologia que vai ser empregada, a definição dos instrumentos, a definição das próximas ações para novas articulações sistêmicas, tá? E aproximações e diálogos, que vai ser um processo de comunicação do colegiado constante, contínuo e continuado, tá? E depois eu quero dizer um pouquinho, fazer uma observação de como é que foram emitidos os convites, a ordem que nos propusemos para que fosse execuível pela nosso trabalho voluntário, tá? A etapa terceira seria a construção e tentagem dos instrumentos, né? Que sugerimos tenham fonte de dados, talvez os editais, né, que seja híbrido, a exemplo também do que a FURG fez, então, que se tenha fontes de dados dos editais e leis de incentivo, né, os questionários, para poder realizar, inclusive, através desse projeto já construído acima, fazer um projeto de captação de recurso, né, e prevendo também capacitação dos coletores de dado, portanto, de quem vai fazer a aplicação de questionário, de quem vai se debruçar a organizar, compilar dados e tudo mais, né, e mantendo aproximação e diálogo, tá? A quarta etapa, eu coloco a coleta e compilação de dados e o relatório estatístico. Na verdade, todas as etapas vão ter um relatório parcial e final, né? O grupo de trabalho do mapeamento vem fazendo as reuniões, da onde eu faço um resumo da reunião, repasso para ir transmitindo o que é que está acontecendo, a gente tenta manter todo mundo atualizado, tá?
Então, a quarta etapa é a busca e organização desses dados, tá? A aplicação de questionários e organização dos relatórios, dos resultados, e a apresentação dos resultados para compreensão estatística, tá? E mantemos aproximações e diálogo. E a quinta etapa é quando faremos a análise da realidade frente aos resultados estatísticos e com proposições e indicações para ações futuras de curto, médio e longo prazo, tá? E mantemos o diálogo. Então, também um cronograma agora pensando em termos temporais, né? Essas aproximações e debates, então, permanecem. A gente propôs essa janela de pesquisa, talvez avance um pouquinho mais na quinta etapa, mas, a princípio, seria tentar manter ali dentro. As definições conceituais precisariam estar acontecendo no semestre que vem, tá? A construção do trabalho por comitês é algo que foi discutido agora nesse segundo semestre, né? O estabelecimento de parcerias com as universidades acontecem desde do início desse segundo, até do primeiro, podemos dizer, né, Bruna, mas que agora se estende convidando todas as universidades do Estado, né, a participarem, e as bases teóricas, bom, está ali definido, acho que vocês podem ler, né, mais ou menos, não vou fazer toda a leitura aqui, porque isso também está lá no projeto. Mas é mais ou menos essa sugestão do colegiado, tá? Então, a reunião de hoje tem essa proposta de hoje fazer um convite aos pesquisadores do Estado, das universidades, a integrarem o comitê científico, certo? E também fazer um convite a assinarem a carta de abaixo-assinado em apoio ao mapeamento setorial das artes visuais. Então, tem um duplo sentido essa reunião, a busca de apoio para o mapeamento, que é necessário haver um apoio amplo, né, e também a integração de um comitê científico, que é para formalizarmos um projeto com bases científicas sólidas. A princípio é isso. Sobre a comunicação dos convites, quero dizer que precisamos criar uma ordem de prioridade, em vista que essa reunião tinha o objetivo de fazer o convite aos pesquisadores a integrarem o comitê científico, tá? Para que se manifestem ao longo desse tempo. Dia 7, essa apresentação também será feita para os pesquisadores de universidade que não poderiam estar presentes hoje, tá? Então, ao longo desse tempo, a gente aguarda a manifestação em proposições, e talvez isso necessite criar uma reunião de encontro desses pesquisadores, né, para afinar, alinhar e talvez se pensar como é que essa proposição de projeto poderia ser efetivada, tá? Dentro do trabalho voluntário, eu priorizei, então, enviar os convites, primeiramente, as comunicações e convites para as universidades com cursos de artes visuais no Rio Grande do Sul. Eu busquei no site de cada universidade a listagem dos professores. Então, se há algum equívoco de professor convidado que, na verdade, nem é pesquisador, ou talvez de outra coisa, eu segui o que o site disponibiliza, inclusive em termos de endereços de e-mail, tá?
também em termos de órgãos, a SEDAC e os órgãos de governo e de Estado e do próprio sistema, também busquei o que havia publicizado, tá? Então, é isso, gente. Abrimos, então, deixamos aqui ó, o Instagram. Estamos no Instagram para que vocês acompanhem nossas reuniões, nossas ações, tá? E também compartilhamos os eventos que estão acontecendo, se eles forem, se o colegiado é marcado no Instagram, também passamos essa informação, né, para ampliar a divulgação dos eventos, e também está ali disponível o link da petição pública de apoio ao mapeamento. Encerro, então. Obrigada pela escuta e abrimos as inscrições, então. Obrigado, Cris. Muito obrigado pela apresentação. Eu vou fazer a organização aqui dos inscritos. Então, se vocês quiserem, podem ir levantando a mão ou se inscrevendo pelo chat, eu vou organizando aqui a nossa ordem. Então, primeira inscrita é a Bruna. Bruna, por favor, muito obrigado pela presença. Obrigada, Guilherme, obrigada, Cris, pela apresentação, eu diria, né, por todo incansável trabalho, energia, disposição e articulação aí ao longo desses meses para tocar um projeto que me parece que a característica principal é uma grande seriedade, assim, na forma de condução, né, então a primeira coisa é parabenizar a gestão na figura do Guilherme, parabenizar a iniciativa do mapeamento, que eu sei que extrapola muito a Cris, mas como ela está à frente, é importante salientar isso. Não sei quantas mensagens ou reuniões a gente já teve aí ao longo dos últimos meses, né, a pandemia faz a passagem do tempo ficar confusa, mas tenho certeza que foi em 2022 ainda que começamos a conversar. De qualquer forma, é muito bom, assim, pegar essa apresentação e, para além de olhar agora, né, o projeto do mapeamento, a estruturação, olhar esse histórico todo, né, porque a coisa adquire uma outra dimensão social, política e mesmo legal, né, então acho que foi muito boa, assim, essa recapitulação geral. Desde já, como acho que não poderia ser diferente, me coloco à disposição, a URGS, Departamento de Artes Visuais, para seguir colaborando. Acho que a gente já está numa parceria que está funcionando aí, né? E acho que é um pouco a nossa missão, enquanto universidade pública, compor o levantamento dessas informações tão importantes para o desenvolvimento do setor. Né? Então, não vou tomar mais tempo, acho que tem muita gente para falar e contribuir aqui, mas já queria, desde já, reforçar a parceria e parabenizar vocês mais uma vez pelo processo e iniciativa. Obrigada, Bruna. Obrigado, Bruna. Então, o próximo inscrito é o Leandro Maia, coordenador do Colegiado Setorial de Música. Palavra contigo. Oi, Guilherme. Parabéns, Guilherme, Cristina, todo o Colegiado de Artes Visuais. Vocês estão nos dando um verdadeiro exemplo de organização, metodologia, articulação e tudo mais. Então, para mim está sendo uma aula estar aqui e a gente logo pretende, a nossa meta de 2023, proceder com o mapeamento do campo da música, né? Quero dizer que conheço relativamente de perto o mapeamento da dança, né? A professora Maria Falkenbach, bailarina, é minha companheira e colega da universidade. Nesse sentido, além de colocar o colegiado setorial de música à disposição e em parceria, né? Porque a divulgação precisa passar por todo mundo, e vejo aqui tantos amigos queridos, né? Dizer que também coloco a Universidade Federal de Pelotas, embora não seja da área de artes visuais, mas lembrar que a nossa vice-reitora é professora do Departamento de Artes Visuais, no âmbito da pós-graduação, que em breve deve haver até doutorado aqui, e que é um departamento amplo, grande, com um histórico bem importante, que eu divulguei entre os colegas também, imagino que vocês devem ter divulgado. Claro, a gente está num fim de ano
tumultuado, todo mundo com exibições, exposições e bancas, né? Mas lembrar disso, que a Universidade Federal de Pelotas está à disposição. Quero dizer que eu coordeno um grupo aqui de estudos, de pesquisa, que se chama Produção e Políticas Culturais, e a gente está em articulação com os 22 municípios da Zona Sul. Acho que eu vi aqui ali o Fábio Abud, aqui na volta, não sei se ele anda por Porto Alegre ou São Lourenço, não sei se é a mesma pessoa que eu conheço, mas para mencionar, né, então, então, que a gente está em termos regionais articulados e sensíveis. Para terminar, no âmbito da Universidade Federal de Pelotas, a gente está também executando iniciando uma agência que vai se dedicar à música inicialmente, mas que pretende desenvolver também um olhar sobre essa ferramenta dos mapas. Isso, Fábio, legal te ver. É uma ferramenta dos mapas culturais, né? Esse, como foi mostrado aqui do Ceará, de Gravataí, a gente entende que pode ser aprimorado, né, expandido, até para poder auxiliar na função de mapeamento e, quem sabe, levantamento desses dados socioeconômicos. É um projeto que se chama Agimos, Agência de Indústria Criativa e Mobilização Social, né? Enfim, a ideia é inclusive, articular esse mapa cultural com ferramentas de votação, como o sistema Helios Voting, por exemplo, e de outras formas de participação. Mas fico por aqui, então vocês vejam que eu estou bem empolgado, bem sensibilizado, muito parceiro, dar os parabéns e agradecer, desejar toda a sorte, sucesso, contem com a gente. E perguntar questões básicas, se vocês quiserem comentar, se já tem um questionário em vista, né? Então aqui é o pesquisador falando, se vocês já definiram, se ele vai ser da mesma forma de outros mapeamentos anteriores, Google Formulário ou outras formas, não sei se vocês já avançaram nesse sentido. Mas parabéns, obrigado, beijo grande. Obrigado, Leandro. Cris, quer responder? Eu acho que eu te respondo o seguinte, até o comitê científico pode analisar o questionário que a Mel aplicou, vão pensar outras, porque isso depende muito do escopo do recorte que vai ser feito e dos instrumentos que se achar necessário. Isso é uma decisão do comitê científico ainda, então não está pré-estabelecido. Sim, nós já aplicamos um questionário, né, que pode ser analisado e talvez ele contribua para alguma coisa, né, nesse andamento, mas não está nada pré-estipulado. Beleza, mandar um abraço especial aos colegas da FURG aqui de Rio Grande, nossos vizinhos. Beijo. Obrigado, Leandro. Professora Lenora. Eu queria primeiro agradecer o convite. Como eu estou aposentada há 5 anos, me surpreendeu e fiquei satisfeita. Se lembraram de mim. E eu gostaria de saber de que forma, se o convite não foi um erro, de que forma eu posso colaborar, tá? Eu queria saber também esse questionário anterior nunca chegou em mim. Eu queria saber como é que ele foi distribuído, porque tem muitos artistas que não estão vinculados a instituições. E como é que eles ficam, então, amparados nisso, que eu acho isso importante. Porque o artista que está ligado numa instituição é mais fácil de se comunicar. Então, é isso que eu queria perguntar e agradecer. Lenora, eu vou convidar a Mel para responder isso, porque a Mel e o Edson que aplicaram e que viveram isso mais intensamente, né? Eu e o Guilherme chegamos com o bonde andando, né, Guilherme? Então, Mel, por favor, responda a Lenora. Oi, boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Está um pouco falhado, Mel. Vamos tentar aqui. Bom, queria parabenizar primeiro a atual gestão por iniciar, finalmente sistematizado esse mapeamento, e posso falar um pouquinho do histórico do primeiro mapeamento que a gente tentou fazer. O que acontece? Quando o Colegiado de Artes Visuais foi reativado em 2019,
a gente tinha uma grande dificuldade que era, precisamos fazer tudo, desde estipular processos básicos de criação de um e-mail, redes sociais, divulgação, enfim, fazer coisas muito básicas para o colegiado funcionar como essa instância de legislação, né, que precisa existir, até como dados de mapeamento de políticas públicas para o setor que a gente não tinha. Então, a gente começou a pensar nessas questões e a gente começou a fazer esse levantamento. A gente fez algumas reuniões para elaborar esse questionário que foi comentado, depois a gente pode disponibilizar para todo mundo. Isso foi debatido em reuniões de plenária do colegiado, e quando a gente começou a implementar o questionário, começou a pandemia. E aí teve uma grande dificuldade, porque as pessoas não entendiam o que era formulário da Aldir Blanc, o que era formulário do colegiado. Isso causou uma confusão tão grande que a gente achou melhor parar o questionário. Então, por isso que ele hoje em dia tem 300 e poucas respostas só. Foi, na época, o que a gente conseguiu articular com as pessoas que a gente tinha de representante. A gente não tinha representante das 9 regiões. Eu acho que até hoje a gente não tem representante das 9 regiões no colegiado. Então, vários dos acertos e dos erros que a gente fez nessa primeira tentativa foram pensados agora para né, a sistematização desse mapeamento. Por exemplo, começar a convidar universidades, instituições parceiras, foi uma coisa que a gente aprendeu que, enfim, a gente não consegue chegar em todo mundo se a gente não tiver esse apoio regional, né? Então, eu acho que, metodologicamente falando, a gente vai ter reuniões para isso, mas a gente já tem um ponto de partida, a gente pode olhar para esse questionário que foi debatido, mas agora a gente tem muito mais ferramentas e articulação para conseguir avançar. Eu acho isso super importante, o projeto que a Cris, o Guilherme, enfim, todo o pessoal dessa gestão conseguiu organizar agora, eu acho que vai sair, sabe? Eu acho que é uma esperança, assim, é um futuro muito promissor que a gente tem pela frente. Parabéns, pessoal. Não sei se consegui responder tudo, se alguém tiver mais alguma dúvida, eu posso falar novamente. Obrigada, Mel. Professora Leonora, satisfeita? Sim, estou satisfeita, só que eu queria saber se eu fui convidada mesmo ou se foi um erro. E oi para todos os ex-alunos que estão aqui. Eu acho que todos que puderem contribuir, sim, são convidados. Eu deixo aqui, não é uma imposição, tá? Mas são pessoas do campo de conhecimento das artes visuais que podem contribuir nesse projeto de mapeamento, se sintam à vontade. Olha, eu acho que eu posso contribuir, eu penso que poderia fazer um recorte de pesquisa nesse sentido, sabe? Ficam os próprios pesquisadores, e existem várias maneiras de contribuir, não apenas participando do comitê científico, e vai ter um momento em que nós vamos precisar de outros perfis de pessoas, tá? Vou fazer só esse recorte. Por exemplo, vai chegar um momento em que a gente vai ter que comunicar e contatar galerias e outras instituições, curadores, influencers, blogueiros, enfim, pessoas que se comuniquem amplamente e pessoas que tenham um amplo contato de artistas. Então, assim, em cada tempo vai ter sua necessidade. No momento é a definição do comitê científico, para a definição do projeto em si, então ficou restrito um pouco ao convite a vocês, né, mas avançaremos nesse sentido, convidando, porque tem muita gente que precisa ser convidada a conhecer o mapeamento e a participar, e tem muito que contribuir. A ideia é somar. Eu me ponho à disposição, inclusive porque eu continuo sendo pesquisadora, eu estou fazendo o 2º pós-doutorado agora, que eu estou terminando, né, com o Rio de Janeiro, e artista não se aposenta, né? Então, está respondido, Leonora, tá? Não foi uma confusão. Ah, bom, Tu tens os pré-requisitos necessários para constituir o comitê científico.
Tá bom, muito obrigada. Antes de passar a palavra para a Mari Rotter, nunca é demais também insistir na questão do próprio colegiado, né? O colegiado, embora ele tenha membros suplentes, membros efetivos, eleitos pela sociedade civil e membros indicados pelo governo, ele também é um lugar plural, onde as pessoas que fazem as artes visuais e participam das práticas artísticas no Estado se encontram, podem articular, se conhecer e conhecer também os diferentes tipos de ações, atividades que vão sendo realizadas. Então, o colegiado está sempre de portas abertas para todas e todos, e é muito importante que a sociedade civil, sobretudo aquela interessada pelas artes visuais, participe desse espaço, né? Então, fica também o meu convite à participação nas reuniões do próprio Colegiado Setorial de Artes Visuais. Agora, Mari. Boa noite, é bom vê-los todos e todas aqui novamente. Semana passada a gente se viu presencialmente, agora nas telinhas, mais pessoas de mais lugares do estado. Parabenizar, né, toda essa equipe, a gestão anterior e a atual, pelo serviço maravilhoso que vocês estão fazendo, essa contribuição enorme para o Estado, e dizer que a Mariana Silva foi a professora que se colocou à disposição de participar, que eu estou hoje representando ela, mas que eu vou ficar aqui também junto dela, né, que de repente, vou passar todas as informações que a gente está conversando aqui hoje para ela, essas questões da pesquisa, etc e tal, mas que eu estarei junto também. Contem com a gente, contem com a UERGS no que for preciso. Boa noite para todos. Muito E obrigado, não foi Mari. sem razão, né, Mariane, que insistimos bastante para que a UERGS participasse. A UERGS tem 23 cidades de atuação, né? Isso é muito importante. Podem não ser todos cursos de artes visuais, mas nas universidades tem pessoas familiarizadas com o processo de pesquisa, pessoas capacitadas e que podem muito bem aplicar, talvez, questionários e auxiliar em compilação de alguns dados. Então, a UERGS tem 23 cidades de alcance, a FEVALE tem 12 cidades, a UX tem 6 cidades, e isso foi considerado também. Adriana, muito bem-vinda, obrigado pela presença. Boa noite, obrigado, Guilherme, obrigada, Cristina. Bom a gente estar se encontrando toda semana para trazer esse trabalho tão bacana que está sendo feito e que vai ajudar em muito, né, a SEDAC, a Secretaria Estadual de Cultura, assim como o IAV, né? Nós realmente precisamos ampliar, né, as políticas públicas para as artes visuais. A gente já tem começado a movimentar algumas coisas nos editais que são direto do IAV, os editais via UFAC, né, a política também de circulação de exposições pelo interior do estado, que também a gente começou esse ano, e sentiu, sim, que a gente precisa entender melhor como esse estado todo funciona nas artes visuais, e a gente está conectado aí, né, com esse mapeamento, com a pesquisa que foi apresentada semana passada, desenvolvida aí pela SEDAC, através do RS Criativo e da Secretaria de Planejamento, que acho que, juntando esse material de vocês com essa pesquisa, a gente começa a entender melhor, né, essa nossa cadeia produtiva, onde estão esses artistas e o que a gente precisa está implementando via o Instituto Estadual de Artes Visuais para colaborar nessa formação, qualificação e circulação dos nossos bens culturais, né, das artes visuais, tanto da arte contemporânea e outras tantas que a gente tem aqui no estado. Então, o IAV continua sempre à disposição do colegiado,
né? Me coloco aqui, sempre podem bater aqui, que a gente sempre ajuda, colabora, conversa e troca as ideias que forem necessárias. E também essa construção em conjunto, né? Para vocês estarem, que a gente possa continuar, né, dividindo os projetos que o IAV vai lançar. A gente conversou sobre os editais esse ano, né, sobre o FAC também, vocês já tinham uma participação, então acho que isso só ajuda a melhorar os nossos programas para o nosso meio. Parabéns a todos de novo, e é muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Adriana. Muito bom poder contar com a tua presença mais uma vez e sigamos nessa parceria, né, para melhorar e fortificar as artes visuais no Estado, né. Acho que tem sido muito rica a nossa troca, né, e continuemos assim. Obrigada. E até só complementando, é muito importante que nos editais, os 3 editais que nós lançamos esse ano, o de ocupação de espaço e o de residência artística, que começa no domingo, hoje saiu o resultado oficial, a gente percebe uma deficiência mesmo, tanto com o número de artistas inscritos por região, quanto pela qualidade de apresentação, né, que eles entram. Então, essa dificuldade, tanto de inscrever um portfólio, como entender um edital, é uma coisa que a gente tem que trabalhar e muito, né? Não só no interior, na capital também, mas acho que no interior a gente precisa reforçar bastante isso. E eu estou vendo a Silvana, sexta que vem estou com a exposição do MAC aí em Caxias, quero contar com a tua presença. Então, na sexta-feira que vem, a gente abre a última exposição desse ano do nosso giro com o MAC 30 anos, lá em Caxias. Estaremos aí, tá bom? Um abraço e boa noite. Um abraço, obrigado, Adri. Silvana, és a próxima. Boa noite, agradeço o convite feito diretamente pela Cristina e parabenizo essa iniciativa de vocês. Eu acho que é muito bom poder contar com todas as instituições universitárias, né? Eu acho que eu sempre penso que às vezes a gente fica um pouquinho afastado de algumas circunstâncias, né, principalmente no que diz respeito ao que acontece fora das universidades, né, e em muitos momentos a gente acaba se envolvendo, eu digo se metendo mesmo, né, porque nem sempre nós somos chamados, né, então eu fico muito satisfeita, eu tenho, a Mona, que faz parte do colegiado, é nossa parceira aqui na UX, rimos e choramos juntas constantemente, né, então a gente consegue pegar, acompanhar muito a cena aqui da nossa região, mas a gente sabe que demanda muito esforço, né, eu me coloco à disposição, em meu nome, em nome da universidade, eu sempre digo, né, a gente fala mais pela gente do que pela própria instituição, muitas vezes, né, porque a gente assume para nós alguns papéis, então, eu fico à disposição, eu acho que a gente tem muito a contribuir, acredito, por questões históricas, pela Universidade de Caxias, ter um curso de artes visuais que é mais antigo que a própria universidade, né? A UX tem 55 anos, parei 2 anos atrás, a UX tem 55 anos, mas o curso de artes visuais, ele antecedia a própria universidade, foi um dos 3 cursos que construiu, que constituiu a universidade lá em 1967, com a Escola Municipal de Belas Artes, que depois a universidade acabou fornecendo o título de ensino superior para várias pessoas que passaram pela escola. Então, temos pesquisa nisso, eu já desenvolvi projetos de pesquisa, inclusive com a Unidade de Artes Visuais, sendo parceira na questão que envolve a produção dos artistas, a curadoria dentro da nossa região também. Então, tem vários aspectos que eu acho que a gente tem dados anteriores, mas também temos muito para buscar dentro do tempo atual, né? Então, fico bastante satisfeita e feliz de
poder colocar a universidade nesse grupo. A gente sabe que o trabalho é sempre muito grande, né? Eu parabenizo vocês de novo, porque eu imagino que ao longo desses anos vocês também estejam tendo uma série de dificuldades, né? Porque até por questões burocráticas, muitas vezes, né? As coisas não acontecem como deveriam acontecer. E, mais uma vez, me coloco à disposição, e sim, Adria, semana que vem eu estarei na abertura, nem sempre dá, porque a gente, eu digo, descansa carregando pedra, né? Então, ser professor, pesquisador, coordenadora de 2 cursos, entre tantas outras coisas que a gente faz, nem sempre dá tempo da gente estar presente em tudo, né? Eu, às 19h30, vou ter que sair da reunião, porque final de semestre, né, professora em tempo integral, a gente está sempre envolvido, então, se a reunião não terminar até às 19h30, então eu peço licença para vocês, mas de imediato já fico à disposição, e querendo, obviamente, que isso realmente frutifique, né, a gente vê que vocês já têm muitos resultados, mas é trabalho de formiguinha o tempo todo, né, então, parabenizo de novo. Muito obrigada, Silvana, pela tua contribuição agora, por nos trazer todas essas informações a respeito da UX, a respeito do curso de artes visuais ali, e bem-vinda, tá? Obrigada pela possibilidade da tua presença aqui, e bom somar-se a nós, né? Obrigada. Alexandre, próximo inscrito. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Cristina. Vou ficar sem a imagem aqui, que eu estou no ambiente externo, tá? Em nome da Secretaria Estadual de Cultura e do Sistema Estadual de Cultura, eu agradeço o convite. É momento da gente ouvir, né? Parabenizar aí pelo trabalho que é feito. Fico pensando muito como a gente pode estender e concretizar o que vocês estão propondo, né? E aí, evidentemente, que as universidades são chaves nesse processo, até com a questão agora de curricularizar a extensão, pode ser um gancho bastante importante. Hoje tem um termo de cooperação com a UERGS, então, como é que, de repente, a gente pode encaixar uma coisa na outra? A Adri, minha colega, eu acho que a gente também, o Sistema Estadual de Cultura e a diretora do IAV, a gente pode conversar também e ver como é que internamente a gente pode movimentar isso dentro da SEDAC, né? Respeitando, evidentemente, todas as instâncias, né, e as suas competências dentro desse processo. Eu provavelmente vou participar no dia 7 de novo, para ouvir mais uma vez. Pelo que eu entendi, tem uma região que não participou. É correto? Sim, nós temos 3 regiões. Alexandre, do primeiro mapeamento? O primeiro mapeamento não conseguiu atingir, o primeiro mapeamento da MEL não conseguiu atingir todas as regiões. E o que nós colocamos é que não há membros do colegiado de todas as regiões. Se não me engano, é a região funcional 7 que não tem membro do colegiado, né, dentro desse pequeno mapeamento interno que nós fizemos. Sim, sim. Essa região equivale ao quê? Desculpa cortar, mas só para saber, assim, equivale a qual região, Cristina 7, para quem não tem essa correspondência na cabeça? Eu estou com a memória visual aqui, mas eu vou ter que catar e compartilhar com vocês, tá? Nordeste, pega ali, lá em cima. Missões. Isso, obrigada. Isso. Tá. Obrigado, gente. Parabéns, viu? De nada, te esperamos no dia 7, Alexandre. E uma outra informação importante também, que no Colegiado Setorial de Artes Visuais, na composição atual, nós também não temos representações das regiões funcionais 9, 7 e 8. Então, nós, ao nível de representação, estamos desfalcados. 8 tem, 8 sou eu. 8 tem. Por que a gente não contabilizou a 8, então, Cris? Não, é só a 9 e a 7, só 9 e tá? 7, então. E da 9, nós não temos representantes, mas nós conversamos com artistas lá de Santa Rosa e outros artistas ali, tá? Tá, desculpe. Obrigado, Alexandre. Mais uma vez, nos encontramos no dia 7, então.
Certinho. Obrigado, parabéns. Obrigado. Cassiano. Bom, boa noite a todos. É uma alegria muito grande ter sido convidado, né? Convidado / convocado para estar aqui. Dizer que, em nome do curso de Artes Visuais da Universidade de Passo Fundo, a gente agradece muito esse convite e parabenizar por essa proposta de projeto de pesquisa, que eu acho que já é mais um projeto do que uma proposta, né? Está muito bem alinhavado, muito bem amarradinho, e dizer que a gente quer fazer parte, sim. A gente vê inúmeras possibilidades. O Alexandre mencionou a questão da curricularização da extensão, a própria curricularização da pesquisa, aliando a disciplinas que a gente tem no curso, que tem esse enfoque. Então, eu acho que isso vai fornecer assim, um diagnóstico fabuloso. Não sei se em algum outro momento a gente teve uma tentativa de diagnóstico assim tão robusta quanto essa, né? Então, realmente dizer que a gente aqui está à disposição para participar daquilo que for possível, para colaborar da maneira como a gente puder colaborar, da melhor maneira possível, né? Nós somos um curso aqui, eu estava escutando a professora da UX falando da história do curso da UX, que se assemelha muito à história do curso de Artes Visuais aqui da Universidade de Passo Fundo também, que esse ano completa 70 anos, né? Ele também é anterior à história da universidade, ele é um dos cursos que se agregou para formar a universidade. Então, ainda talvez seja uma história até que esteja por ser contada, né? Então, é muito bacana isso, ver pessoas de regiões assim diferentes, né? E a gente quer colaborar de maneira significativa com isso. Também aproveito para dizer, para me desculpar, na verdade, né? Eu tenho aula daqui a pouquinho, então eu preciso ir para a sala de aula e, de qualquer forma, eu vou precisar talvez me ausentar um pouquinho antes do horário final da reunião aí, tá bom? Então a gente está aqui à inteira disposição e para colaborar e para somar aí no nosso projeto. Obrigado. Agradeço imensamente teu esforço de estar aqui, a tua disponibilidade, tá? Nesse momento complicado do calendário acadêmico, né? Com os professores com compromisso, com aula para dar. No interior tem muito curso à noite, né? Então, agradeço imensamente, tá? Professora Alexandra. Bom, eu gostaria de parabenizar, né, o trabalho que vocês realizaram até então, professora Cristina, professor Guilherme e toda a equipe, né, de trabalho. Gostaria de dar boa noite para os meus colegas, né, que estão participando aqui da reunião, os que já precisaram se ausentar, e dizer também que, como a professora Silvana, como o professor Cassiano, e possivelmente como várias histórias das universidades, a Fevale também, né, tem uma história muito parecida. O nosso curso também nasceu, né, anterior à universidade, também foi uma força que se somou para a criação, né, da Universidade Fevale, né, do Centro Universidade Fevale. Então, as nossas histórias são muito parecidas, né, e elas precisam se somar, sim. Todo esforço que está sendo feito é extremamente importante para que a gente consiga, né, agregar uma força no nosso Estado, para que a gente consiga reconhecer e perceber e somar os artistas. Eu acho que toda essa necessidade, né, que a gente está percebendo no colegiado aqui, que vocês já perceberam, que estão chamando a nossa participação, é fundamental, porque a gente que está principalmente atuando, né, em cidades ditas, né, da zona metropolitana de Porto Alegre e também do interior, a gente vê a carência e a necessidade dos artistas, né, de reconhecimento, de espaço para expor, de formação.
Então, a Fevale, nós temos lá 4 galerias, né, dentro da universidade. A gente luta com muito esforço também para que essas galerias consigam projeção, que elas consigam permanecer mostrando o trabalho, né, dos nossos artistas, os artistas, né, que a gente convida para expor, para mostrar, né, para a comunidade da cidade, do entorno da universidade. A gente teve parceria e a gente tem parceria com a Universidade de Caxias, a gente teve com a Fundarte, com a UERGS, né, a gente tem com a URGS também, né, os professores da URGS são nossos parceiros também, vários, né, colegas da URGS, professores também já expuseram, né, nas nossas galerias, na Pinacoteca Fevale. Então, assim, a gente fica muito feliz de estar participando hoje, né? Eu entrei como representação da universidade. Podem, né, nos chamar, com certeza, para participar do comitê científico. Então, a gente, com certeza, quer estar nesse grupo para somar com vocês e para estar aqui nesse momento, né, de cada vez a gente conseguir deixar o nosso estado mais forte em relação às artes visuais. É essa a nossa contribuição nesse momento. E também eu vou pedir para me ausentar, infelizmente, mas no dia 7, com certeza, eu vou estar de novo aqui para ouvir mais, né, para poder contribuir mais um pouquinho, porque, infelizmente, eu já tinha também me comprometido para um evento e eu vou ter que agora, então, dar a minha participação nesse outro evento que eu já tinha, então, né, confirmado a participação. Tá? Puxa, muito obrigada, Alexandra. Muito obrigada pelo teu relato. Eu estou vendo que já tem uma pesquisa aqui, que é para pensar as políticas públicas que resultaram na transformação dos cursos, dos ateliês ou cursos de arte que existiam no interior, né, a se somarem às faculdades que foram transformadas em universidades, tudo na mesma época, na verdade. Existiam movimentos de associações, movimentos de escolas artísticas, não em vão, em uma forma de contraposição à ditadura da época, né, uma necessidade. Acho que é uma pesquisa interessantíssima, já fiquei... Obrigada, Alexandre. Com certeza, é uma ótima pesquisa, né? Eu não sabia da história de Passo Fundo, né, nem da UFS, né? Olha só que bacana. Bacana mesmo. Como é rico juntar todo mundo, né? Pois então, olha, impressionante. Eu não sou da área da história e da crítica, né? Eu sou mais da prática, da produção, mas olha que bacana, tem campo para pesquisa mesmo. Olha só, Bruna. Bacana, muita coisa mesmo. Então tá, um forte abraço e no dia 7 estarei presente também. Muito obrigado, Alexandre. Seguimos juntos. Então, agora eu passo a palavra para o Ben e depois para a Elga. Ben, muito obrigado pela presença. Ben representando o Conselho Estadual de Cultura, Zorávia, Instituto Zorávia e também a Associação Chico Lisboa. Ben, tudo contigo. Sobretudo do colegiado, né? E colegiado. Sobretudo do colegiado. Tudo começou em 19, quando a gente começou a construir o colegiado de artes visuais. E isso foi fantástico, assim, chegar na gestão de 21 e a gente ter essa abertura de pensar em incluir as regiões funcionais que estavam excluídas. Então, o colegiado se tornou muito mais amplo. Isso foi fantástico. E olha a contribuição que acontece com isso. Isso é a primeira coisa. A segunda é elogiar a Mel pela iniciativa dela de produzir o primeiro elemento, o primeiro instrumento. Eu venho da antropologia, apesar de eu ser um artista visual, gestor cultural, e um artista visual, enfim, mas eu venho da antropologia e metodologia de pesquisa é uma coisa que para mim é imprescindível. Então, parabéns a Mel. E a Mel era coordenadora, eu era coordenador adjunto. E a Mel criou aquele primeiro instrumento que, durante a pandemia, foi muito difícil trabalhar com ele no início, mas conseguiu muitos dados muito valiosos.
E depois entrou o Tarso Nunes, né? O Tarso Nunes veio da antiga FEE, que foi extinta pelo governo, e ajudou, através do planejamento do governo do Estado, a nos capacitar com metodologias, até porque ele começou a trabalhar não só na nossa área, mas em outras áreas, porque ele trabalha com a economia criativa. E a gente descobriu que a gente, quando faz o artista ou as artes visuais, não é só o artista que pinta. Nós temos o teleiro, nós temos o carro do táxi que leva para a exposição, nós temos as pessoas que ajudam em cada montagem de exposição. A gente movimenta uma cadeia produtiva muito maior. E isso nos ajuda muito em quando a gente conseguir mensurar quantos somos, né, ou pelo menos perto disso, o que a gente produz e o que a gente merece receber, por exemplo, em novos editais, em editais maiores, porque as artes visuais, elas se espalham. Então, quando eu vejo as universidades aqui, Cassiano, muito obrigado. Eu vejo os formadores e quantos alunos saem daí que vão trabalhar em publicidade, em TV, mas seguem sendo artistas visuais no carnaval e por aí adiante. Tá? Não tem como elencar aqui tudo. Mas a nossa cadeia produtiva é muito gigante. Então, essa iniciativa de mapeamento da cadeia produtiva, e parabéns, Guilherme, parabéns, Cris, pela condição que está dando, é imprescindível para nós, é imprescindível. Nós temos que aprender a dizer, nós não estamos pedindo nada, nós estamos gerando arte, gerando riqueza, gerando emprego, enfim, né? É uma coisa que retorna para a sociedade brasileira. Então, e as universidades são imprescindíveis para isso. Eu sou uma cria da URGS e ontem fez 88 anos e eu sou um apaixonado pela minha nave-mãe e tenho certeza que eu fui dar aula na UPF já sobre o cinema soviético, foi maravilhoso, encantador. Eu adoro essa coisa que as universidades conseguem fazer. Então, a vinda das universidades para dentro é fantástica, é imprescindível, imprescindível. Essa ligação é umbilical. E parabéns à condução, Guilherme, encantado. Muito obrigado. Todos. Obrigada, bem. Obrigada por lembrar a dimensão econômica da pesquisa do Tarso, né, que está fazendo, que tem um aspecto importante que talvez tenha sido negligenciado por muito tempo nas pesquisas das artes visuais, porque não é da competência da instrumentalização teórica, né, a questão, os impactos econômicos externos e internos, diretos e indiretos, de uma atividade, né, de uma cadeia produtiva. Isso é um assunto estritamente econômico e o Tarso está fazendo uma busca agora nos registros oficiais, se deparando com a dificuldade de definir essas categorias, como elas são definidas de forma oficial pelo fisco, né, e como isso não se compatibiliza com a nossa realidade, né, então existe essa dificuldade. Acho que dentro das 3 dimensões, né, da produção simbólica, da participativa, ou seja, política, e a econômica, o Tarso está fazendo um esforço para dizer por que é importante investir em cultura, né, e tentando responder quais são os impactos na dimensão econômica de uma atividade das artes visuais, né, o que o Ben tentou trazer aqui é de se olhar
na perspectiva do Tarson, ele vai acabar olhando também aquilo que movimenta num projeto, mas que também o projeto acaba movimentando numa comunidade, numa localidade, que são coisas que fogem ao projeto, que não estão dentro do projeto, mas que são acionados e que fomentam, giram a economia, certo? Mas aqui a gente está com pesquisadores que são do campo, certo, das artes visuais, e existem aspectos qualitativos tanto de conceitos e tudo mais que vão ser levados em consideração, a ser analisados e que não ficam restritos a essa dimensão econômica. Então, é muito importante, sim, né, bem, essa soma, e esse primeiro passo que nos alertou, gente, precisamos pesquisar de uma outra forma, porque é muito difícil para o colegiado empregar um instrumento de pesquisa, exige todo um método, exige tudo mais, para se conseguir, de fato, ter uma resposta um pouco mais fidedigna, né? O próprio Tarson está se debatendo com essa dificuldade, né? Então, vai ser necessária essa soma. Eu acho que a proposição dessa gestão é criar essa soma. Só os pequenos relatos que já aconteceram aqui sobre a criação das universidades no interior já mostra o quanto que é rico esse momento de união e de troca aqui, certo? Agradeço bem, tá, pela representação do Instituto, da Zorávia, da Chico. A Lise estava aqui até há pouco, não sei, não estou localizando ela agora, mas tu está representando muito bem, tá, o conselho. Ainda, só tô escondida. Obrigado, bem. Passo a palavra, então, para a professora Elga, da Universidade Federal de Santa Maria. Muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Do vice-presidente do Instituto Zorávia e da diretoria da Chico Lisboa, com muito orgulho como a presidenta aí. Mas eu sou do Colegiado dos Artes Visuais. Embora seja do Conselho Estadual de Cultura, mas o colegiado é tudo. Obrigado. Obrigado, bem. Desculpa, professora Elga. Passo a palavra novamente para ti. Eu, então, sou professora da Universidade Federal de Santa Maria e quero parabenizar a todos vocês por esse belíssimo trabalho, né? Há um trabalho que já foi realizado com antecipação, né, a esse convite. E também queria frisar que está aqui comigo, acredito que ainda está, a outra representante da UFSM, que é a professora Rebeca Tum. E eu não vou me alongar, acho que o parabéns e a apresentação já está feita. Tenho certeza que vai ter um trabalho rico e a Rebeca está finalizando aí. E a ideia é essa, né, de nos unirmos em prol de causas muito similares. Eu só queria ressaltar que a gente aqui em Santa Maria tem mestrado, doutorado e, portanto, assim, muitas produções e que muitas vezes elas acabam ficando restritas a esse nosso universo local, né? Então, é muito bom poder estar com pares e poder compartilhar com vocês. Tá? Muito obrigada. Eu que agradeço a tua presença, Elga, muito bom saber que podemos somar, né, e quem sabe produzir assim uma maior visibilidade, troca e uma dinâmica de fluxo diferente das produções e dos trabalhos, né, dos papéis, dos diferentes papéis necessários dentro do sistema. Agradeço também a presença da professora Rebeca, né. Então, obrigada e que sigamos, então, nessa contribuição. Muito obrigado. Passo a palavra, então, para a professora Débora Amaral, da FURG. Muito obrigado pela presença, Débora. A palavra está contigo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, pessoal. Boa noite a Paula, minha colega aqui de Rio Grande.
professora Janice, aqui da universidade, né, da FURG. Obrigada, Cristina, por toda a mediação, diálogo, conversa ali com a gente, para que a gente pudesse, né, estar participando desse momento com vocês, ainda que num apoio institucional, né, e eu só queria dizer da importância, né, agradecer ao colegiado por esse movimento num tempo tão urgente e tão propício para esse movimento, né, porque o investimento da Lei Aldir Blanc, né, essa possibilidade da Lei Paulo Gustavo, fez com que uma emergência no cenário dos artistas, né, nos cadastros, nos mapeamentos, né, criou um volume de dados muito significativo aí que a gente pode estar se debruçando, olhando, e eu só queria deixar como contribuição que as universidades são super importantes nesse processo, né, mas as universidades, elas se fortalecem quando elas conseguem articular uma relação muito forte com os conselhos municipais de cultura. Então, todo o trabalho que a FURG fez, né, por meio do professor Felipe, da professora Viviane, só foi possível porque houve uma mediação, uma aproximação com o Conselho Municipal de Rio Grande, né? Então, talvez entrar nos dados, aí, nos nossos olhares, nesse momento de pesquisa, nesse momento de criar as perguntas, né, que universidades têm representação nos conselhos municipais e como elas fazem essa articulação com os conselhos. Acho que isso é um dado relevante para a gente poder pensar, porque por mais que a gente tenha a expertise da pesquisa, a expertise da produção dos dados, a gente não vai fazer isso sem uma articulação potente com os artistas, com os territórios, com os municípios, né? Então, nesse sentido, penso que uma articulação com a extensão, com os conselhos, com outros profissionais que estão lá no campo, seja extremamente fundamental para que essa pesquisa possa ser realizada, né? E nesse sentido, me coloco à disposição ali pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né? Contem com a FURG nesse processo aí de mediação, de articulação com a comunidade, e aqui nós estamos em 4 municípios, Santa Vitória, Santo Antônio, São Lourenço e Rio Grande, né? Então a gente pode estar auxiliando aí nesse diálogo nesses 4 municípios. Muito obrigada. Eu que agradeço a presença tua e da Janice. Janice, já vou também agradecer a ti, assim, porque foi graças a Janice que funcionou, assim, para mim como uma puxadinha de orelha, porque eu utilizei aquele método da página das universidades, né, e ela me alertou, acho que tu não vai conseguir resultado nenhum, porque realmente não vinha resposta, e aí, Débora, tu veio com uma luz para me ajudar, foi muito importante, né, e conseguimos esse contato, então, assim, quem está no local percebe como é que a gente vai alcançar melhor as pessoas, né, agradeço as duas, a tua presença aqui, Débora, eu sei que dia 7 mais professores estarão presentes aqui, né, agradeço tua representação aqui, Janice, também eu acho que já aproveitamos para passar a palavra e agradeço a tua ajuda nesse processo de comunicação. Antes de passar a palavra para a Janice, o Ben está inscrito. Depois a Janice. Não? Então tá. Então, Janice. Vai lá, Janice. Primeiro a Janice, sempre. Imagina. Obrigada, gente. Não, boa noite. Peço desculpas pelo atraso. Eu estou aqui na Espanha fazendo pós-doutorado, então estou um pouco liada com os horários. Não, salientar que... realmente é super importante essa articulação, agradecer aqui a presença da Débora, que antes mesmo de eu estar no colegiado, eu já conhecia como a senhora Mapeamento, ela é uma articuladora, assim, nossa, um exemplo, tá, com quem eu muito aprendo, por isso insisti, né, Cristina, bastante, porque realmente a presença aí, né, nos conselhos municipais, que dá escuta, a gente consegue ter uma noção, assim, muito real, né, da necessidade dos artistas, enfim. E apenas, assim, para dizer para vocês que essa articulação entre o Estado, o colegiado, e embora a gente não consiga ver nas reuniões, mas eu consigo, através, então, dessa relação com a FURG, da Pró-Reitoria de Extensão, levar, como, por exemplo, a exposição do MAC, nós temos a Galeria da FURG também,
enfim, né, vários espaços para uso não só à disposição, mas aquilo que, né, que o colegiado precisar, né, numa outra etapa para dar visibilidade, enfim, né, usar esse espaço como um lugar crítico, para a gente poder, né, vocês, né, todo esse colegiado aqui, poder sentir, né, Débora, FURG, né, como uma extensão, né, um espaço, assim, que cedia também esse colegiado para o que precisar. Muito obrigada mesmo, não vou me estender, mas estou aqui com vocês. Agradeço, Janice, inclusive por ter mencionado de novo que eu queria ter falado para ti, Débora, sobre a questão dos conselhos municipais, né, de saber quais professores integram conselhos municipais. Convidamos também a CODIC e FAMURS, e é uma etapa necessária nós investigarmos todos os municípios que já têm o CPF, que já têm o conselho constituído, que já tem plano e que já tem fundo, né? E então ainda esse mapeamento precisa ser feito, e identificar ali a presença dos professores universitários é um ponto bem interessante. Bem, está inscrito? Queres falar? Só uma coisa, eu acho que contribui. O Conselho Estadual de Cultura está revendo a questão das regiões funcionais, né? O Estado é dividido em 9 regiões funcionais, e as regiões são muito díspares, extremamente díspares, desde o momento da aprovação de projetos, formulação de projetos, e, enfim, elas foram criadas ainda pelo grande Barbosa Lessa, quando foi secretário de Cultura do Estado, e o Barbosa pensou em 9 regiões divididas pela etnia, que fundava a região, pela a formação geológica da região, se é litoral, se é serra, enfim, e pela produção econômica. E isso está sendo refeito, porque há uma disparidade muito grande para nós, e isso no Conselho Estadual de Cultura, em relação a essas 9 regiões funcionais. Elas não servem mais atualmente, e nada contra o Barbosa Lessa. Usar o Barbosa Lessa para melhorar isso. Então, é uma coisa que vai alterar para a gente também, para que o Conselho consiga ter representantes de todas as regiões funcionais do Rio Grande do Sul, e ser mais ainda representativo. Era só isso. Obrigado, é isso. Muito obrigado, bem, pela contribuição. Passo para o Alexandre, então, que se inscreveu. Só para informar que essa informação hoje tem no sistema, tá? Dos municípios, que tem todo o chamado CPF, os demais municípios que não tem ele completo, mas que tu consegue identificar os conselhos, os planos e fundos. E seria extremamente importante identificar essa qualificação desse conselho municipal realmente, tá? Porque ele é um dos pontos fracos do sistema, tá? Muitas vezes a representatividade do governo municipal, ela não é expressiva dentro da composição do conselho. Então, é um ponto aí que eu acho que é compromisso de todos, da gente perseguir, que é a originalidade desse sistema municipal de cultura, quando ele é estruturado no município, e o fortalecimento dessas engrenagens que compõem o sistema municipal, né? E aí passa por essa questão dos seus integrantes, da qualificação, e evidente, né, se tu tem um município, lá tem uma representação de uma universidade, seria extremamente significativo estar incluído dentro do sistema municipal de cultura. Obrigado. Obrigado, Agradeço, Alexandre. Os dois. Agradeço, Alexandre, a tua interferência. Eu realmente não consegui localizar. Eu fiquei um dia investigando, talvez eu tenha procurado um link errado. Em outro momento eu vou te pedir ajuda, tá? Se tu puder compartilhar com a gente exatamente onde é que estão localizados esses CPFs, os municípios que têm, e de fato estar registrado que tenha o conselho, que tenha o plano e que tenha fundo,
acontecendo, nem sempre pode condizer com a coisa estar acontecendo e, de fato, em pleno andamento, né? Então, isso é uma coisa a se verificar até para a gente saber que tipo de capacitação precisa ser levado e tudo mais, né? Então, esse é um ponto necessário. Obrigada pela tua contribuição. Bom, pessoal, se não temos mais inscrições, eu agradeço muito pela presença de todas, de todos. Eu fiquei muito contente com a reunião. Eu acredito que seguimos falando, né? A gente manda depois para todos os presentes o link com a gravação da reunião, que provavelmente vai para o nosso canal do YouTube. E para o ano que vem, seguimos afinando as questões do conselho, então, do comitê, melhor dizendo, científico para o processo de pesquisa do mapeamento. Estou muito feliz, muito obrigado pela presença de todas, de todos, e é muito bom poder contar com a presença do campo, sobretudo em relação à universidade, que é um lugar também que, como bem, assim, eu também tenho muito próximo da minha formação, do coração, enfim, acho que é um momento importante também de aproximar a universidade do projeto de mapeamento. Muito, muito obrigado, gente. Muito obrigada, e eu vou estar enviando o convite para a reunião do dia 7, quem esteve presente hoje e queira repetir a dose do Estar Junto, sinta-se à vontade, tá? Ela não é restrita, ela é e/ou, tá? Então, muito obrigada pela presença, foi muito bom. Uma última observação, junto com as universidades, tem uma importante participação, eu acho que a Chico Lisboa tem 84 anos. Ela é uma associação de artistas plásticos do Rio Grande do Sul. 84 anos não é pouca coisa. E então ela é capilarizada também em várias regiões do estado. Então as entidades da sociedade civil têm que ser trazidas muito para dentro disso, como um auxiliar imprescindível, né, para a construção da memória das artes visuais e para o fornecimento de dados. Então, eu acho que essa junção é fantástica, é maravilhosa. Muito obrigado. Bem lembrado, a Chico Lisboa é um equipamento do Estado, de abrangência estadual, né? Então, precisamos, eu acho que essa pesquisa toda vai demonstrar o potencial, né? E talvez os desdobramentos necessários para esse tipo de associação, né? Então é isso, obrigada, gente. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todas, todos. Tchau, tchau. Seguimos falando. Obrigada, pessoal. Boa noite. Ótima reunião. Boa noite, gente. Maravilhosa. Boa noite, pessoal.